Então, pessoal, eu vou gravar, né, a nossa aula já está sendo gravada, mas não só de Brejões, um pouco desse contexto que insere Brejões, já que Brejões é referência para o estudo, mesmo a gente estando num distrito, que é o quilômetro 100, que pertence a Brejões. Quando o quilômetro 100 emancipar, quando os dois distritos, Serrana e o distrito Serra do 100 emanciparem e se tornarem um município, para qualquer pesquisador será necessário também conhecer um pouco de Brejões e um pouco de Nova Itarana. Para quê? Para falar um pouco da própria cidade em si. E aí eu disse que eu digo isso porque, como pesquisadora que pesquisa Brejões, vocês vão observar que eu pesquiso o entorno. Para entender Brejões, né, no meu trabalho de pesquisa que eu realizo sobre o município e sobre a região, a história local me manda para um espaço que é o espaço da própria história regional, e que é muito bom, porque você vai juntando as peças e vai ficando muito interessante. Mas entendendo que essa formação de Brejões remete também a um espaço, não só Brejões sede. Lembrando que Nova Itarana pertenceu a Brejões até pouco tempo, e o Distrito Serra do 100 hoje pertence a Nova Itarana, e o Distrito Serrana pertence ainda a Brejões. A construção dessas disciplinas é uma construção permeada no lugar de valorização da identidade, de empoderamento daquilo que é nosso e daquilo que a gente tem como beleza, como lugar de criação, certo? E, inclusive, nós fizemos uma exposição muito bonita, que foi aquela Quintal de Casa, Lugares Onde Vejo Poesia. Mas é muito importante que vocês compreendam aquilo que a gente já vem falando, né? A proposta dessa disciplina é uma proposta da gente se amparar, da gente ter base sobre esse espaço que é nosso, sobre esse território que é nosso. A região do Vale do Jiquiriçá tem um material que eu deixei aí no Google Sala de Aula, que é um material que vai ter suporte para a gente, é um material da SEI, um material que foi desenvolvido aí dentro de diversas pesquisas e que trata da evolução territorial e administrativa da Bahia, e é um material simples e profundo, assim, a nível de pesquisa, dentro do meu ponto de vista. Para mim, foi uma descoberta incrível para facilitar, inclusive, o processo didático mesmo. Não só como professora, mas também como pesquisadora. Quando a gente fala de Brasil, colônia, a gente entende, e vocês sabem bem, que o primeiro processo de desenvolvimento desse Brasil colônia foi um processo onde nós tínhamos primeiro, uma das primeiras formas de desenvolvimento e de administração foi um processo chamado de capitanias hereditárias. E aí, quando a gente vai ver aqui na nossa região, nessa região que antes era também conhecida como Recôncavo Sul e tudo mais, que hoje está no território de identidade do Vale do Jiquiriçá, quando a gente observa essa região, quando a gente observa tudo isso, a gente percebe que a gente está numa região de litígio. O que é isso, essa região de litígio? É uma região, gente, onde a gente tem um espaço de transição mesmo, em alguns momentos até de disputa de território. Só que em parte desse território nosso nem ocorreu uma disputa, né? Em parte desse território ocorreu até mesmo um abandono, segundo eu vejo relatos, né, de pesquisadores sobre essa região, de que nem a capitania do São Jorge dos Ilhéus deu muita atenção para essa região do Vale do Jiquiriçá, assim como a própria capitania da Bahia de Todos os Santos também não tanto. Como o sistema de capitanias hereditárias foi algo que não foi adiante, foi algo que não prosperou, não deu certo, aí óbvio que foram surgindo novos meios de administração. O que também promoveu um processo de colonização e de entrada diferente de outros lugares. A gente não tem aqui na região o que foi a cana-de-açúcar, né, e o poderio açucareiro ali de Santa Amaro da Purificação, de Cachoeira. Esse recôncavo mais central não é bem o que se desenvolveu aqui. A gente vai ter uma produção muito mais próxima da produção cafeeira, com a produção cafeeira que a gente ganha boom. A Amargosa chegou a ficar conhecida como a pequena São Paulo, né, por conta dessa produção cafeeira, que de certa forma a Amargosa era um lugar onde se escoava toda a produção também daqui da região inteira. Brejões chegou a ter um lugar, um espaço chamado Planalto dos Brejões, ficou conhecida como Planalto dos Brejões, porque era uma região muito fértil, muito propícia para o plantio do café por conta do clima. E a gente vai ter uma série de experiências assim, e a produção do fumo. Então, é esse espaço, que é uma colonização mais posterior a essa colonização mais central, ok? Alguma dúvida, gente? Não. Nossa senhora. Estão me ouvindo bem? A internet está legal? Aqui tá de boa. Uhum. Essa região vai possuir uma entrada, eu digo assim, vai acontecer uma entrada de bandeirantes. Eu estou falando aqui por um lado.
que é um lado mais vale. Entenda que a gente está falando do território Vale do Jiquiriçá. Então, por esse lado de cá, né, ali onde está o Baíra, Santa Inês, onde está a própria cidade de Jiquiriçá hoje, Mutuípe, Nazaré, né, Laje, que Nazaré não é Vale do Jiquiriçá, só estou pontuando Nazaré porque Nazaré era uma referência portuária também, tá? Então, assim, esse espaço aqui é de um lado do vale, onde a gente tem essas cidades principalmente, que é Laje, Mutuípe, Jiquiriçá, o Baíra, Santa Inês, Jaguaquara, né, e seguindo, é uma estrada, inclusive, hoje asfaltada, é uma BR hoje. E claro que a gente vai ter um outro lado, que é esse lado mais de cá, nosso, no sentido mais próximo de vocês, que é o quilômetro 100 hoje, que é Milagres, né, que é também ali essas entradas para Margosa, Tartaruga e outros caminhos feitos por cá. Santa Terezinha não são vale, não fazem parte do território do Vale do Jiquiriçá, mas estão aí nesse limite também, tem uma influência grande no processo de formação administrativa da cidade de Amargosa e, sem dúvidas, da nossa cidade também, tá? Que cá a gente tem um lugar denominado de Sertão da Travessia, uma área também muito íngreme, muito seca, essa região de Itatinga, Santa Terezinha e tudo mais, né? E que a gente tem como um primeiro centro administrativo de toda essa região, depois de Cachoeira, essa região para cá, para nós, justamente Nossa Senhora da Nazaré da Pedra Branca, que hoje é Santa Terezinha, né, e aí muitas coisas depois Amargosa, mas o Baíra também. Então a gente tem um espaço e um território para desenhar, para pensar, para se situar, para construir, para reconstruir, para entender, para nos inserirmos aí com propriedade. Porque às vezes a gente diz assim, você é de onde? Aí você fica até com vergonha de dizer onde é, porque você não conhece. Quando você não conhece, você não se apropria. Então, conhecer o nosso território também permite estar apropriado dele, das belezas que ele traz e de tudo mais. E aí a gente pode falar, por exemplo, Caetano, Betânia, né? Aqui de Santa Maria da Purificação, no Recôncavo da Bahia. Essa galera, gente, eles fazem sucesso pisando no chão de Santa Maria. Então, quanto que essas pessoas trouxeram também um lugar de espaço e de visibilidade para o samba de roda, né, para Santa Amaro. Então, nas próprias canções, tanto estão inseridos personagens daí de Santa Amaro, como o próprio ritmo musical do samba de roda. Então, toda essa apropriação e essa bagagem que esses artistas levam em sua alma, sem dúvida, contribuiu e contribui para que eles tenham o sucesso que eles têm. Então, é importante que vocês, de certa forma, tenham essa compreensão. Porque quando a gente exclui, e quando a gente exclui o território que é nosso, porque a gente acha que não presta, porque a gente acha que é ruim, porque a gente acha que não é nada, a gente simplesmente vai ficar nessa energia, nessa frequência, e excluindo isso ao invés de se apropriar. E perceber o que é que a gente pode transformar, o que é que a gente tem potencial aqui para transformar, né? Um lugar também até de empreender diante disso. E daqueles que gostam das artes, pintar a partir desse lugar, fotografar a partir desse lugar, porque a nossa disciplina propõe esse diálogo, escrever poesias, escrever músicas, musicar a partir desse espaço em que se vive. Essas são as obras que se perpetuam, né? Se a gente for ver, assim, o próprio Elomar Figueira de Mello, que é um gênio, eu também deixei material para vocês durante a pandemia, nem todos viram, então eu vou jogar também no Google Sala de Aula, e vou fazer um trabalho também muito bonito aí. É um músico fabuloso, na verdade acadêmico, estudou arquitetura, mas descobre-se na música, e canta o Imbuzeiro, canta o Rio Gavião ali da região de Conquista, canta a seca, canta o homem do sertão, de uma maneira muito profunda, muito poética, muito rebuscada, né? Mas é isso, e muito simples ao mesmo tempo. Então, é desse lugar que eu espero tocar, que essa disciplina toque vocês. De que vocês possam, dentro da comunidade, inserido dentro do contexto da casa que vocês estão hoje, aceitando tudo o que vocês têm hoje, como é hoje, começar a se propor uma mudança, acolhendo, dando um lugar tudo isso. Então, quando a gente se empodera, a gente ganha uma força e a gente pode fazer disso um lugar tão bonito, e a gente pode dar lugar aos nossos antepassados que viveram aqui, a essa terra, gente, que alimentou os nossos e que nos alimenta, sabe? Que alimentou os nossos pais. Eu sei que muitos de vocês, principalmente do quilômetro 100, são pessoas que estão num lugar de trânsito, né? Muitos de vocês não têm uma família, uma base nascida aí. Alguns sim. Outros estão muito no lugar de trânsito, porque o quilômetro 100 é esse lugar de trânsito, né? Está à margem das BRs.
por conta da própria Lagoa do Morro, né, que trazia muitos funcionários para ir, muita gente foi ficando por conta da panha do café. Mas diante disso, vocês nasceram aí, vocês fazem parte disso. Né? Além dos próprios pais de vocês, até o que os pais de vocês trazem nesse processo de trânsito, até o que essa terra permitiu para vocês e para os pais nesse lugar de trânsito, esse acolhimento, né? Por mais delicado que seja. Então, falar dessa disciplina é falar da gente, tá? Falar dessa disciplina é falar de nós, é falar de uma perspectiva de mudança de ponto de vista. Quantos de vocês me disseram, Pró, eu não tenho que fotografar, Pró, minha câmera não presta, Pró, não tem espaço, Pró, eu não tenho quintal, e saíram coisas lindas. É o ponto de vista, é como a gente olha para as coisas. Tudo bem, gente? A gente precisa mudar o ponto de vista de como que a gente olha para o nosso território, como que a gente olha para a nossa comunidade, como que a gente olha para a nossa casa. A gente tem que começar a achar as coisas que são importantes, que são interessantes, que são bacanas e que nos enriquecem, que nos fazem crescer. Então, acho que uma das coisas que essa disciplina traz é a autoestima. Eu fiz um trabalho com o pessoal o ano passado, ano retrasado, 2019, desculpa, sobre a Caatinga, e nós visitamos a comunidade do Mamão do Mato. Vocês precisam ver as belezas de fotografias. E um videozinho também que ficou maravilhoso. E esse é um material que eu também pretendo compartilhar com vocês. Só para vocês verem como que a gente direciona o olhar para ver o bonito, como que as coisas se tornam bonitas. Vai postar lá no Google, professora? Vou colocar no Google. Tem um material que eu vou trabalhar aqui hoje, assim como aquele trabalho que eu construí com vocês da exposição fotográfica. Aquele trabalho vai ficar para a eternidade. Então, quem participou, sem dúvida. Sim, professor, falando nisso, teve foto que eu vi aí, que tiraram, que eu vi no Instagram, já nos status de outra pessoa. Não entendi. Tipo assim, uma pessoa que tirou uma foto, que esse trabalho aí, eu vi essa mesma foto já em coisinha de outra pessoa. Então, eles compartilharam? Só pode, ou então pegou na internet. Entendi. Mas aí a responsabilidade é de quem fez isso, porque não era permitido plágio. Se houve isso e alguém reclamar da imagem, a pessoa que copiou sem autorização, então tem que responder, inclusive pode responder legalmente, tendo que pagar por isso. Em processar geral. Tá vendo, né, gente? Em dinheiro, indenizar, porque obra de arte tem um preço, tem um valor. Todo trabalho artístico, inclusive uma fotografia, ela tem um preço. Então, se você usa, além disso, de pagar mesmo pelo uso do trabalho de forma indevida, você ainda responde processo, por ter se apropriado de algo que não era seu. Se ela utilizar por alguém de modo indevido, então essa pessoa vai assumir a responsabilidade. A mesma coisa é um texto. Um texto na internet você pode usar citando, gente, direitos autorais. Sabe o que é direitos autorais? Isso é importante, é direito de autoria, direito de quem fez. Se você copia, não pede autorização, não cita a pessoa e a pessoa descobre, isso dá pepino, viu? Você não faz ideia. Então, pelo amor de Deus, nossos trabalhos aqui, eles precisam serem pensados e estruturados dentro desse lugar de responsabilidade, ok? Gente, então, é muito assunto, isso é fato. O que acharam do vídeo? Alguma pergunta? Eu achei legal, professor. Gostei. Percebeu aquilo que eu falava dos espaços dessa estrada sendo aberta aí para chegar até a Vitória da Conquista? Percebi. Essa estrada depois virou uma ferrovia, que é uma ferrovia que nós também vamos estudar. É uma ferrovia que saía de Nazaré e chegou até Jequié, e tinha um ramo dessa ferrovia que entrava em Amargosa, tá? Um ramo dessa ferrovia que chegava até a cidade de Amargosa. Brejões, no município de Brejões, não passou diretamente, mas ela influenciou, porque as pessoas saíam daqui e iam pegar o trem em volta do rio, que é ali perto de Ubaíra, na própria Ubaíra, que antes, né, em Areia, em Amargosa, tinha pessoas que levavam mercadorias para Amargosa e voltavam com essas mercadorias também, nessas imediações ali de onde tinha a ferrovia. Professora, como é Oi? é pra fazer o quê? Esse link? Caso falou da presença. Não, eu não falei link de presença, a gente não confunde as coisas. Esse link aí não é de presença, esse link aí é o link para as pessoas que disseram que não conseguiam entrar na sala de aula. Eu não tô indo. Tá certo? Agora eu coloquei esse link aí porque tiveram 2 ou 3 pessoas que disseram que não conseguiam entrar na classe, no Google Sala de Aula, nas turmas de vocês, das eletivas. Aí eu coloquei o link para a turma C e o link para a turma B. Gente, alguma pergunta até aqui? Não. Não, senhora. Não, senhora. Então eu vou seguir mostrando a princípio esse trabalho. Vou dizer para vocês que a gente pode construir coisas muito bonitas dentro do nosso processo dessa disciplina, em qualquer disciplina, né? Mas eu sinto que essas disciplinas, elas vêm para
articular esse tipo de trabalho de uma maneira mais eficiente ainda, né? Infelizmente, agora a gente está afastado, e como a gente está afastado, a gente não consegue dar conta de algumas coisas que requer esse espaço de presença do local, mas também é um aprendizado, né? Faz parte do processo. Conseguem visualizar a minha tela? Sim. Sim. Trabalho que é para um projeto Educação Patrimonial e Artística, né, o EPA, e aí a gente escolheu um tema que era Lagoa d'Água, da Lagoa d'Água ao Distrito Serrano, um lugar entre a profecia e a realidade, porque antes de sair para os mais velhos, segundo entrevistas que nós fizemos com algumas pessoas, alguns relatos é que se chamava Lagoa d'Água. Ah, menina, tinha uma Lagoa d'Água ali embaixo, aí chamava Lagoa d'Água. Em alguns lugares, no censo mesmo da década de 50, de 1950, aí só aparece registro de moradores na posse. A posse, vocês sabem que é um pouco acima, né, do quilômetro 100 ali, mais um pouquinho acima. 93. Então, nem aparecem moradores aí na Lagoa d'Água nesse censo. Possivelmente, os moradores aí da Lagoa d'Água devem ter sido incluídos nesse censo da posse, né? Mas com o advento da BR-116, com o asfalto e tudo mais, o quilômetro 100 ganha esse nome de quilômetro 100, porque, não sei se vocês sabem, mas é porque está a 100 quilômetros de Jequié. O ponto de referência era Jequié e está a 100 quilômetros de Jequié, então esse nome pegou, quilômetro 100, que se tornou Distrito Serrano. Quando a gente fez esse trabalho, esse trabalho foi logo quando distritou. Então, da Lagoa d'Água ao Distrito Serrano, foi no ano que distritou. Então, o lugar entre a profecia e a realidade. Por que entre a profecia e a realidade? Porque há uns relatos também dos mais velhos que existia um frei chamado Frei Luiz, que ele passava, e aí ele dizia para a população assim, eita, que vai vir uma cobra preta que vai engolir muita gente. E aí ele falava dentro desses relatos, dentro dessas coisas, dessa cobra preta que iria engolir muita gente. E essa cobra preta, depois as pessoas entenderam que se tratava do asfalto, né? Esse asfalto, porque vocês sabem que a estrada também é um lugar onde ocorre percalços, é um lugar de trânsito, um lugar de movimento, e qualquer, como é que a gente pode dizer, qualquer deslize ou qualquer vacilo, infelizmente, as pessoas podem ser engolidas mesmo dentro desse espaço de asfalto, de estrada, né? Não podem pôr tudo isso, mas é um lugar também de realidade, dessa realidade, pelo menos. Então, aqui são imagens, né, do quilômetro 100, e aí a gente foi traçando isso aí com algumas alunas. Na época foi a Ana Lúcia Pereira de Jesus, que eu acredito que mora até do lado de Nova Tarana, Ana Lúcia, não tenho certeza. Carol Souza dos Santos, Flávia Braga Silva, Flávia também, agora eu acho que está até fazendo um curso de educação do campo, também mora do lado de Tarana, Marina Gomes de Oliveira e Paula Souza Santos. Então foram essas meninas com quem a gente dedicou um tempo para a construção desse trabalho. E aqui, essa localidade ficou conhecida como povoado do quilômetro 100 após o advento da rodovia da BR-116, né? E vivenciou um crescimento significativo aí a partir da década de 60 do século XX, que foi decorrente da política desenvolvimentista, né, do país naquele momento. E às margens dessa rodovia federal, essa pequena comunidade rural se percebeu aos poucos, né, um povoado importante, pois muitos foram atraídos pelo potencial comercial da região devido a Rio Bahia, que conecta o país. Gente, os entrepostos comerciais, eles têm uma tendência grande a crescerem. Quando eu falei para vocês aí do Vale, que a gente vai trabalhar um pouco mais isso, e da rodovia, e essas cidades que se formaram aí no Vale, aqui nessa parte mais descendo o Vale, como a gente falou, né, Ubaíra, Laje, Santa Inês, todas essas cidades de Crissá, essas cidades todas eram chamadas de espécies de entrepostos comerciais, porque desde a época dos tropeiros, que também esse é um tema que a gente vai debater, o tema das tropas nessa nossa disciplina, os tropeiros, eles tiveram um lugar muito forte, muito presente, né, na construção desse país. Eles viajavam em número de animais e levavam e traziam mercadorias. Quando a ferrovia começou a chegar, as coisas foram sendo facilitadas em alguns lugares. Para Brejões, para Nova Itarana, para o quilômetro 100, não, né, que na época nem era quilômetro 100, era Posse, Lagoa d'Água, né, essa estrutura que a gente está falando. Porque as ferrovias não chegou por aqui, nós não tínhamos rios navegáveis. Então, tudo tinha que ser deslocado para esse transporte a partir desses espaços de trânsito, de ferrovia, indo e buscando mercadoria. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento do país. Então, espero que nessa disciplina a gente consiga dar esses espaços, né, a esses seres, a essas pessoas. Aí vem a ferrovia e depois esse momento boom desenvolvimentista que vai focar muito nas rodovias, né. Tem todo o interesse, um jogo de interesse aí, capital, né, de compra, de venda de petróleo, de compra, de venda de veículos. Existe um interesse capital muito grande por trás disso tudo. O Brasil, inclusive, se deixa seduzir muito por isso.
e acaba deixando de manter as suas ferrovias. E o Brasil é hoje um dos únicos países assim que tem muito pouco ferrovia, que não manteve isso, que desativou essas linhas e passou a apostar apenas nas rodovias. Né? Um singelo cordel, um singelo texto, que aborda desde a profecia de Frei Luís, que era um messiânico, né, um religioso lembrado nas memórias locais, até mesmo documentos históricos. Então, tentando assim recontar um pouco dessa história do lugar e de preservar a memória e de contribuir para a formação da identidade local. Essas terras era tudo roça. Quase não tinha escola, não tinha feira, nem caminhos traçados. Pouco se falava deste lugar. Até que um dia, lá pelos anos 40 ou 50, esse pedaço de chão do Planalto dos Brejões foi cortado por uma estrada, mas era apenas uma estrada cascalhada. Então, a princípio, deixa eu ver se o aumento melhorou para vocês aí. Melhorou. Nesse primeiro momento fala da estrada que já existia entre a década de 40 e 50, mas era uma estrada feita de cascalho, né? Depois é que vem o asfalto. Aí lembrando aqui, Ranulfo Santos Cajaíba nasceu no povoado da Lagoa d'Água, filho de comerciante, começou a ajudar seu pai em uma venda que possuía na Lagoa da Posse. No ano de 1937, ele adquiriu... Professora? Oi? Ranulfo Santos era um homem, era? É o que dá o nome à escola, e ele teria sido, assim, um dos primeiros proprietários dessas terras que hoje é denominada quilômetro 100. Então, ele teria comprado essas terras aí, que ele também vivia nessa Lagoa d'Água, e ele teria comprado. No ano de 1947, ele disponibilizou parte das terras ao engenheiro Valmor Santos, para que fossem iniciadas as obras de terraplanagem na rodovia Rio-Bahia. Essa fonte, o que é isso? A fonte histórica, onde que as meninas acharam? No arquivo da escola Ranulfo Santos. Aí, elas foram lá, pesquisaram e encontrou esse documento que falava disso, e aí colocaram aqui nesse cordel. É bom a gente entender que a gente precisa honrar também os nossos primeiros habitantes. E aí não só, tanto o Ranulfo Santos, né, que pelo que narram as memórias, era um homem bem à frente, tinha um interesse muito grande de fazer concessões e trocas, né, para que a energia chegasse, então cedia terras para isso, para que outra coisa chegasse. Umas coisinhas assim, que agora eu não me recordo e não quero ficar falando para não reproduzir coisas que são inverídicas, mas eu só quero dizer isso, assim, que demonstra pela narrativa das pessoas uma pessoa à frente nesse sentido, em busca desse desenvolvimento. Também a gente fala de alguns lugares desses povos indígenas, né, que a gente viu aí no vídeo, que também a gente vai ter um momento para falar deles. Nossa disciplina vai ter alguns recortes e a gente precisa falar. Eu estou voltando nisso porque eu citei, né, essa entrada aí de João Gonçalves da Costa para a conquista. Não sei se eu citei aqui que é a abertura dessa estrada, e nessa abertura da estrada, João Gonçalves da Costa, ele dizimou muitos grupos, muitos indígenas, né, na abertura dessa estrada de Nazaré até Vitória da Conquista, tá bom? É isso desse lado de cá, essas raízes estão em algum nível em nós também, em memória coletiva, em memória ancestral, genética, em muitos de nós, tá? Frei Luís, líder messiânico, pregador da região, já falava, e muitos dos nossos antepassados contavam. Virá uma cobra preta, que muita gente engolirá. O povo não entendia, era de aterrorizar. Muitos ficavam assustados e era o jeito rezar. Saindo da boca do profeta, as pregações viriam a se concretizar. Numa época em que aqui neste lugar havia apenas 3 casas e de comércio quase nada, só uma venda lá perto da Lagoa d'Água. Mas o que era a cobra preta, que muita gente engoliria? Era o asfalto, povo, que veio para ligar o rio à Bahia. Para chegar de cá, da Bahia de Tantos Cantos, ao Rio do Pão de Açúcar. Este pedaço de chão fez-se travessia para a rodovia, que no final dos anos 60 já sobrepunham essas terras, com borra de petróleo, escondendo por aí muitos caminhos de boiadas onde as tropas faziam morada. Observe aqui, essa foto é cedida por Erondina e por Liberato, uma das primeiras casas da região antiga. Aqui a gente tem, ó, um mapa que mostra essa Rio Bahia, tá vendo? Aqui, ó, em 1961, tem um relato no jornal, eu encontrei isso em pesquisa. O acidente se verificou no quilômetro 105 da estrada Rio-Bahia, à altura do município de Brejões, quando o ônibus procedente de Brasília capotou. Tá vendo? Capotou espetacularmente na Serra do Martelo. Não é de rir, não, é sério, mas... Porque... ainda tem o nome de Serra do Martelo, gente, porque hoje é muito conhecida como Serra do 100, né? No 105, por aí. Do 100, Serra do 100.
Então, olha como essa serra já era famosa. A Serra do 100 é ali em cima mesmo, lá em cima no 101, 105, ou cá descendo? Ela- Não, descendo, é descendo, né? O 100, não, desculpa, acima é 93, desculpa, é isso mesmo. É A Serra descendo, 93. quem vem para Brejões, é conhecida a Serra do 100, inclusive. Muitos acidentes ainda hoje ocorrem aí, né? Uhum. Em consequência, 5 pessoas na época morreram e 9 ficaram feridas, muitas das quais em estado grave. Isso é de 1961, gente, tem muito tempo isso, tá? Tem uns 60 anos, fazendo 60 anos. Vai fazer 60 anos. As rodas de borracha ganharam chão, arrastando os automóveis e transportando alimentação. E outras coisas para a população, que do Nordeste ao Sul se aproximava com essa versão de condução. Aí aqui falo que é a BR, né? Eu nem vou ler também para vocês. Não precisa. A cidade aqui vizinha, Milagres, também muito pouco existia. Cresceu por conta da Rio Bahia. O geógrafo famoso, Milton Santos, orgulho da nossa Bahia, que tanto falou sobre território na sua geografia, ao estudar a região, chamou-a então de cidade gasolina. Essa é uma capa do livro de Milton Santos, que ele faz uma pesquisa sobre a região de Amargosa. Gente, para conseguir esse material é um material muito raro hoje. Tentei na biblioteca do Instituto Geográfico e História da Bahia, não consegui. Na biblioteca da UFBA, não consegui. Fui localizar isso na biblioteca da SEI, em Salvador. Então, assim, consegui uma cópia e talvez eu precise trabalhar com vocês um trecho e aí eu escaneio alguma parte que eu queira trabalhar dentro da nossa disciplina e disponibilizo, tá? Então, o material que vocês vão ter acesso é um material muito bom. Ó, contudo, a história aqui não é da vizinha Milagres, mas do milagre desenvolvimentista da pequena comunidade conhecida como Lagoa d'Água e Posse, que nos meados dos anos 50 tinha em toda a região, segundo o censo de uma instituição, 70 pessoas. Se vocês lerem esse documento aqui, ó, é um documento do censo que fala de Brejões, de uma enciclopédia também, uma enciclopédia do IBGE de 1958, gente. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE de 1958, livro raro também. Em 1956 existia Lagoa do Morro, com 438 habitantes, que é bom a gente falar da Lagoa do Morro, da importância da Lagoa do Morro, que era um centro interessante, né, forte ali. Inclusive a feira não era acontecida no quilômetro 100, a feira acontecia na Lagoa do Morro durante muito tempo. Os Olhos d'Água, com 162, Morro da Barra, com 120, Santa Bárbara, com 85, e a Posse, com 70 habitantes. Só para vocês terem ideia, eles falam da Posse, que certamente deveria incluir esse pessoal da Lagoa d'Água. Óbvio que aqui na época também tinha a Vila dos Viados, que é a atual Nova Itarana, com 999 habitantes, tá? E em Brejões tinha 1.162 pessoas. Então isso aqui é importante, né? Ganhou números e medidas, passou a ser quilômetro 100 devido à distância percorrida até a Cidade Sol, cortada pelo Rio das Contas, Jequié, no sudoeste da Bahia. Aqui essa foto, né, que vocês estão vendo, é uma foto... Vocês conseguem ver daí essa foto? Sim. É uma foto onde hoje, as margens da BR-116 foi feita nos anos 70, onde hoje se localiza o comércio de João Lulu. Ali é Lulu Autopeças, o comércio de Lulu Autopeças, no município de Nova Itarana. Aqui é uma praça do quilômetro 100 no início da década de 1970. Estão vendo a praça? Esses prédios ainda são o mesmo, né? Aqui atrás. Conseguem ver? Sim. Aqui ainda era chão, não era calçamento, não. Durante o asfaltamento da estrada importante BR, muita coisa já começava a mudar. Muitos homens vieram trabalhar e precisavam acampamento montar. Hoje, como lembrança deste lugar, a Rua do Acampamento está. Então, gente, o quilômetro 100 ele foi fortemente influenciado pela construção dessa estrada, né? Principalmente pelo asfaltamento dessa estrada, do que a gente chama de BR-116 da Rio Bahia. Fortemente influenciada. A Rua do Acampamento, por exemplo, é uma rua que tem esse nome porque foi o acampamento desses profissionais que estavam trabalhando nessa Rio Bahia mesmo, tá? Outras ruas ganharam o nome de trabalhadores dessa obra, principalmente dos doutores, engenheiros e organizadores. Hoje em dia, no quilômetro 100, existe economia, temos postos de gasolina, pousada frequentada todo dia. Gente, quando aqui diz, ó, outras ruas ganharam o nome de trabalhadores, se eu não me engano, Almerindo de Novaes, por exemplo. Tem uma rua com esse nome aí, não tem? Ou é a praça? A praça. Almerindo de Novaes. Então, se não me falha a memória, mas vocês podem investigar e me confirmar na próxima aula, Almerindo de Novaes, por exemplo, foi o nome de um dos líderes um dos engenheiros-chefes desse trecho aí, de construção desse trecho, de asfaltamento desse trecho aí, que é o quilômetro 100. Então, aí, inclusive, essa praça ganhou o nome dele.
Isso aqui são distribuição de doce na Praça do Quilômetro 100, uma foto mais recente de 1990. Pode ser até que tenha um pai ou uma mãe de vocês por aqui, ó. Imagens do café, né, de 1997, inclusive. Tem trabalho agrícola. Olha só, gente, como que a gente cita, tá vendo? Fazenda Lagoa do Morro, foto cedida por Maria Leida Teixeira. Olha como a gente usa foto de distribuição de doces na Praça Principal 1990, em homenagem a Cosme Damião. Essa foto não tem o nome do proprietário, mas aqui, fonte aqui, IBGE, inauguração da energia elétrica do quilômetro 100. Olha como a gente vai citando, tá? Essa foto aqui, ó, foto rodovia BR-16 aí para 2017, foi uma foto feita especificamente para esse trabalho pelos alunos, pelas alunas, tá? Também essa rua do acampamento foi uma foto que as meninas foram lá só para tirar para esse momento. Aqui, por exemplo, Praça do Quilômetro 100 no início da década de 1960, arquivo de Dona Erondina e Liberato Cajaíba. Isso foto antiga, a gente está citando o arquivo, a fonte, quem cedeu. Imagine se você pega uma foto atual de uma pessoa que você não fez e manda para um trabalho sem citar, tá? Isso tudo é meio problemático. Vem aqui o quilômetro 100, no mapa da CEI, né? Destaca aí o 100. Então, aí olha, percebe que as meninas foram construindo esse texto e as fotos foram sendo cedidas, foram sendo construídas. E hoje é um trabalho que eu estou usando para uma aula minha, porque é um trabalho que, de fato, é um trabalho que foi construído por nós, né? Por essas alunas, que sem dúvidas levaram esse conhecimento também, onde a gente fez trocas e partilhas, elas foram lá, pesquisaram no Ranulfo Cajaíba, eu trouxe entrevistas que eu tinha, cedi material de pesquisa também, como vocês veem aí, de fontes de jornais e outros, construímos textos, revisamos, e esse é um trabalho que hoje eu posso usar como um referencial, qualquer um de vocês pode usar como um referencial simples, mas importante, para apresentar-se o quilômetro 100, e de forma interessante. Vocês acham isso ou não? Sim. Gente, eu caí ou eu tô aqui ainda? A senhora falou o quê que eu não entendi? Eu tô falando que esse foi um trabalho feito aí com os alunos, como vocês, alunos inclusive de primeiro ano também, e que hoje eu tô usando aqui como referência numa aula de território e de Caatinga, né? Uma aula de história regional e local. Isso que eu estou dizendo, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham isso de... O que é que vocês acharam desse trabalho? Vocês gostaram? Sim, Eu achei legal, professor, interessante. Então, observem que foi uma construção aí com a referência de trabalho. Esse trabalho também é um trabalho que ficou bacana, que ficou bonito. Tem um outro, gente, lindo, que eu vou apresentar para vocês numa próxima aula, que agora já não dá mais tempo. Que é um trabalho que a gente fez também nesse lugar de pesquisa, no movimento também da música, né? Entre trovas e chulas, o quilômetro 100 conta a sua história. Então, quantas coisas que a gente pode construir nessa disciplina, quantas coisas que a gente pode fazer dentro desse espaço de integrar, de dizer sim, e de desejar mesmo valorizar aquilo que é nosso, né? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa percepção, né, desse espaço e dessas coisas todas. Algum comentário? Tenho nem eu não. Entenderam o que eu passei? Sim. Sim. Sem comentários. Quem disse sem comentário? Entendi. Alguém mais? Podia passar mais essas coisas para nós depois. Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, tudo bem? Para vocês terem mais acesso. Tudo bem. Gente, alguma pergunta? Tô lendo o chat aqui para ver, mas vocês não fazem. O nome dessa escola, da nossa escola? O nome da nossa escola é Edivaldo Boaventura. Tem um histórico também, que eu disponibilizei lá num blog da escola de vocês. No blog da nossa escola tem lá esse texto, que é um histórico. O nome da escola é Edivaldo Boaventura, em homenagem a um secretário de educação que nós tivemos aqui na Bahia, chamado Edivaldo Boaventura, um grande intelectual baiano. O Edivaldo Boaventura, inclusive, ele era dono do Jornal à Tarde, tinha alguma coisa, assim, muito próxima aí com o Jornal à Tarde também, um grande comunicador nesse sentido. Um dos grandes nomes, assim, da Bahia, dentro desses aspectos de educação, de cultura. Em Salvador tem um colégio também chamado Edivaldo Boaventura. Tem outros lugares, tem outros lugares que também a gente pode encontrar justamente em homenagem a ele, por conta desse período em que ele foi secretário. Thalisson, você levantou a mão. Mas tem um histórico da escola também, que eu posso deixar, e tem inclusive uns trabalhos também que eu fiz com as meninas, mas eu não sei se rendeu um resultado assim.
Mas uma das coisas que eu tive preocupação de fazer quando eu cheguei aí foi um pouco desse histórico mesmo da escola, né, como professora, como historiadora. E aí eu aproveitei um tempo, fucei umas atas e acabei fazendo esse histórico que está disponível e no blog da escola. Mas eu também posso depois localizá-lo e colocar na nossa turma, a turma da nossa disciplina aí, tá bom? Gente, mesmo distante, vai ter dias que vocês vão fazer apresentações também, assim, né? A gente vai precisar sambar um pouquinho aqui, dançar um pouquinho, brincar um pouquinho, que isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso espaço também de construção. Mas, a princípio, isso está mesmo precisando de um espaço também de ancoramento, né? Desse conhecimento que é nosso, do que é nosso, sobre o que é nosso. Isso é importante, porque aí a gente não precisa mais de mentir que não é de Brejões, que não é do quilômetro, e ficar arrumando cidade vizinhas para dizer que é. A gente mantém a nossa identidade. Brejões fica em tal região, no território de identidade de Crissá, próximo a Magosa. Eu conheço Magosa. Então. Eu estou ali no distrito Serrana, quem passa metade do caminho, quem vai para Salvador, entre Salvador e Vitória da Conquista. Você tem uma localização, você tem um espaço, você tem um lugar. Quando a gente tem um lugar, a gente fica em paz. Gente, alguma dúvida, alguma... Eu gostei bastante. É muito interessante. Achei muito legal. Certo. Já ganhou o Vigia. Uhum. Obrigada, então, gente, pela participação de vocês. Eu vou liberá-los, a gente está chegando no nosso horário, tá? As meninas que estavam com dificuldade de entrar na sala que eu postei aí, conseguiram? Sim. Valeu, Jeane. E a outra, quem foi mesmo? Foi... Eu consegui, professora. Ótimo, minha flor. Então, gente, qualquer coisa, só tenha um pouquinho de paciência, porque é muita coisa mesmo para se fazer nesses tempos, mas chama no Zap, se a gente não lembrar de dar um retorno de imediato, pode chamar depois lembrando, viu? Porque é muita correria, a gente até lembra, mas até associar. Fiquem tranquilos, tenham também paciência conosco, que é um processo de reconstrução para todos, e aí imagine vocês que tem vários professores, né, mas é uma turma só, e a gente tem várias turmas, às vezes várias disciplinas, vários processos, tá bom? Então, muito bom estar com vocês, um abraço grande, até a nossa próxima aula, e fiquem atentos ao Google Sala de Aula, a nossa classe, que eu vou estar postando essas coisas que eu trabalhei hoje e outras, tá? Para a gente ir dialogando nas nossas aulas e dentro e fora delas também, tá bom? Beijo grande, um abraço e até a próxima, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, professor. Beijo. Beijo. Até a próxima. Sai Até a daí, próxima. Jegão, por causa do cemitério. Tchau. Tchau.